Oi, oi, eu sou a Raíssa e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um sketchbook do zero. Bem, antes de qualquer coisa, eu vou falar os materiais que eu utilizei. Eu utilizei cola, isopor e cola branca normal. Eu utilizei fita adesiva, normal. Eu utilizei tesoura, pincéis e tintas acrílica e tintas para artesanato. Você também pode utilizar tinta de PVA, se eu não me engano, PVA, isso mesmo. Além disso, vamos precisar de folha sulfite e dependendo do sketchbook que você queira utilizar, você vai comprar ou conseguir, as folhas próprias para o tipo de desenho que você quer fazer. Então, aí eu estou utilizando folha sulfite normal, porque vai ser um sketchbook normal, eu vou utilizar lápis de cor e marcadores, então eu não comprei nenhuma folha especial, mas aí fica ao seu critério. E também eu vou utilizar color set. Para a capa, você pode utilizar papel Paraná ou papelão. Nesse caso, eu aproveitei uma caixa de telefone que eu tinha aí em casa. E bem, antes de começarmos, eu gostaria de dar os devidos créditos ao canal do Tássio, que foi onde eu peguei a ideia de fazer esse sketchbook, porque ele fez um caderno lá no canal dele e eu quis fazer um modelo bem igual, bem parecido, porque eu amei. De verdade, eu queria um pra mim, então eu trouxe do canal dele pro meu, mas o meu não é tanto um tutorial e sim eu mostrando os processos que eu fiz, até porque eu cometi alguns erros, eu vou mostrando pra vocês. Então vamos lá. E aí, para fazer a capa, eu dividi o papelão dessa forma. E aí, se vocês forem fazer o papel Paraná também, vocês vão fazer assim. Vocês vão fazer uma fileta para a lombada e duas partes, para as duas capas, a parte de trás e a parte da frente. E aí, o que eu fiz? Eu deixei uma bordinha em relação às páginas, em relação ao bloco de folha, de 0,5 centímetros cada. E também deixei um espacinho, na lombada, para na hora de colar ficar um espacinho. E aí eu estou colando com fita, essas três partes e deixando um espacinho entre elas também. Eu não medi, eu fui de oleômetro nessa parte e funcionou, tá? Eu provavelmente tinha meio dedo de distância entre um ou outro, ou 0,5 centímetros. Então aí eu tô colando para fixar bem e eu repeti todo o processo do outro lado. Aí depois que você colar as fitas dos dois lados, você vem com uma folha de papel sulfite e cola dos dois lados, tá? Do jeito que eu estou fazendo aí. Eu usei cola de isopor e colou bem, tá, gente? Eu tava meio preocupada com esse lado liso, do isopor, que tava com a pintura, mas funcionou bem, colou direitinho. Então, se vocês forem fazer na casa de vocês, vocês podem utilizar a cola isopor normal. A cola branca eu não sei se funciona, porque eu não utilizei nessa parte, mas a cola isopor deu certinho. E aí eu colei dos dois lados, e depois eu vim com a régua vincando, esse espacinho que tinha entre os dois, os papelões, Então ficou desse jeito aí. E aí eu fiz esse alto relevo também, igual do Tássio, porque eu achei muito bonito e eu queria que o meu sketchbook tivesse esse alto relevo também e ficasse bem místico no final. Vocês vão ver que ficou bem legal. Só que o do Tássio, ele fez mais fino essas tiras e a minha acabou ficando mais grossa porque eu perdi um pouco a noção de espaço. E aí eu acabei me arrependendo de ter feito tão grosso assim e tão grande. Eu poderia ter feito um pouquinho menor, mas no final ficou até legal. Não achei que ficou ruim, mas eu aconselho vocês a fazerem mais fino, porque aí aproveita mais espaço. Mas aí eu tô colando, inclusive ficou um pouco torto, tá, gente? Porque na hora não tava casando, eu tô até aí arrumando, mas é isso aí, gente. É trabalho artesanal, é a primeira vez fazendo algo do tipo, então é meio normal ficar desse jeito, mas eu acabei gostando. E aí, essa parte, gente, ai, olha,
Gente, ficou tudo torto. Eu não soube fazer. Eu tava pensando em fazer grampeado, né? Juntar um monte de folha dobrada, uma dentro da outra, grampear e então depois colar. Só que eu vi um vídeo de uma menina e, tipo, não estou culpando ela porque foi falta de habilidade minha pra fazer isso. Porque eu separei as folhas uma por uma e depois colei. E ficou tudo torto, porque na hora de colar, na hora de passar cola, saiu tudo, ficou tudo torto. Então eu não gostei, então, eu não soube fazer. Eu preferia ter grampeado e feito colado depois, né? Porque a área de contato com a cola seria maior. Na minha cabeça faria sentido. Mas acabou dando certo. Ficou torto, mas sou eu que vou usar, então tá tudo certo. Bem, agora eu vou falar o que eu estava fazendo nessa parte do vídeo. Eu peguei várias folhas de papéis que iriam pro lixo, né, que não seriam mais utilizadas, e picotei elas em vários pedacinhos e amassei elas para ficar enrugadinho desse jeito. E com uma misturinha de água e cola, eu fui passando, né, nelas e fui colando no papelão. Bem, o objetivo disso é para fazer um enrugadinho, né, e fazer uma textura de couro, para dar a sensação que é um couro envelhecido. Então, eu fui fazendo isso conforme eu vi no vídeo do Tássio, tá bom, gente? No vídeo dele, eu acho que ele encharcou menos o papel, só que eu acabei botando água demais, então o meu ficou bem molhado. Mas isso não afetou em nada. Pelo menos eu acho. Eu até gostei do resultado. E aí, como vocês podem ver e como eu falei antes, eu utilizei papel reciclado, tá? Porque, gente, o meu intuito era utilizar tudo que eu já tinha em casa. E como essas folhas de papel já iriam pro lixo, né? Eu estava utilizando ela para desenho, né? Eu sempre gostei de fazer rascunhos atrás de folhas utilizadas. Então eu peguei essas folhas, rasguei, né? E fui utilizando no sketchbook e elas vão ficar eternizadas ali. Elas não vão pro lixo, até porque meu sketchbook eu vou levar para todo lugar e para sempre vai ficar na minha recordação. Então eu acho legal você sempre reaproveitar tudo que você puder. Eu acho bem interessante essa proposta de transformar coisas que não seriam mais utilizadas em coisas novas, ou que iriam pro lixo em coisas novas. E aí eu terminei de colocar tudo com a câmera desligada, porque senão o vídeo iria ficar muito longo. E assim, pessoal, ficou depois que secou, tá? Eu deixei ultrapassar as bordinhas, porque a gente vai dobrar, né, para dentro, para a parte de dentro, para fazer o acabamento. Então aí vocês podem ver que passou bastante, mas a gente agora vai dobrar. E de novo, para colar, eu utilizei cola de isopor, só que dessa vez ela não estava ficando, então eu voltei a utilizar a cola branca. E respondendo a minha dúvida no início, eu acabei lembrando agora que eu tô vendo o vídeo gravando áudio, que sim, a cola branca cola e até ajudou a colar, né, no final, porque a cola de isopor não estava ficando, não sei porque ela estava toda hora levantando, então eu utilizei a cola branca para ajudar a colar. E aí eu fui colando, e como eu não sei fazer muito bem um acabamento, gente, eu fui colando de qualquer jeito mesmo, fui fazendo, dobrando pra dentro de forma grosseira. Teve algumas partes que ficaram até mais grossas, mas eu até gostei, porque deu uma sensação de que era aqueles livros mesmo de couro, que a capa é grossa e até meio macia, sabe? Eu gostei bastante. E ficou assim, gente.
Na hora parece que não tá dando certo, parece que tá meio esquisito, né? Você olha assim, não tá pegando muita forma, mas é só acreditar no processo que dá certo. E aí eu colei essa folha sulfite, né, na parte do telefone, que aparece telefone, porque eu ia repetir todo o processo que eu fiz na frente. Então, eu estava com medo de não colar, porque como eu ia utilizar cola e água só, eu estava com medo de não fixar. Então, eu botei uma capa de papel por cima e fui colando, fiz o mesmo processo, né? Vocês viram aí, eu rasguei a folhinha de novo e fui colando papelzinho por papelzinho de novo, porque eu também queria que ficasse esse efeito de couro envelhecido na parte de dentro também. Então eu repeti todo o processo da frente atrás. E aí depois de colar todos os papeizinhos, né, de secar, né, porque é importante deixar secar, senão rasga tudo, você vai começar a pintar. E aí eu pintei de roxo, porque eu não sei se vocês perceberam, né, mas é a minha cor favorita, então eu acho que não haveria outra opção de cor a não ser roxo. Então, eu utilizei tinta acrílica para pintar essa capa, tá? Na verdade, eu misturei duas tintas, a tinta para artesanato fosca, de um roxo mais escuro, e um roxo mais aberto, a tinta acrílica. Eu não sei quanto que tá o preço da tinta acrílica para tinta PVA, não sei a diferença. Mas aí vai da preferência de vocês. Vocês podem tanto utilizar a tinta acrílica, eu utilizei a tinta para artesanato também, então eu acho que funciona. E a tinta PVA, então vocês têm essas opções se vocês quiserem fazer na casa de vocês. E aí eu deixei secar, né? E depois eu vim dando mais outra demão de tinta para tirar esses branquinhos. Eu tomei bastante cuidado para não deixar nenhum branquinho para trás, né? Então, como tem vários vincos, né? Por causa da capa, por causa do papel que a gente usou, fica alguns espacinhos em branco, mas você vai com o pincel ali, pinta direitinho que vai ficar bem legal. E aí depois que secou esse lado, eu repeti todo o processo do outro lado, né? E pintei os dois lados de roxo. E depois eu dei alguns retoques, né, com a câmera desligada, porque senão ia ficar muito grande o vídeo. Então eu pintei, deixei secar e dei ainda mais alguns retoques, como se fosse uma terceira demão de tinta. E aí, com uma mistura de roxo e preto, eu fui passando nas partes onde eu achei que eu queria aprofundar mais, né? Então, é como se eu estivesse devolvendo a sombra para o livro. Mas o Tássio, ele não fez isso, ele só utilizou duas cores, verde escuro e um verde mais claro, mas eu achei que foi necessário para mim passar esse roxo mais escuro. E eu ainda vi com o pincel com preto, né, utilizando o preto, com o pincel bem
leve e fui passando pelo livro para dar uma sensação de envelhecido. Eu até que gostei depois no final, porque deu um realce bem legal. Eu escureci bastante esse rosto, estava um rosto bem aberto e eu queria que ficasse mais fechado, como se fosse um couro de verdade. E depois, né, do mesmo jeito, passando com um pincel bem levinho, eu peguei uma tinta lilás bem clarinha e ainda misturei com branco para ela ficar mais clara ainda, e com o pincel quase sem tinta nenhuma eu fui passando, né? E aí vale atentar que tem que ser com a mão bem levinha, tá, gente? Aí eu errei, né? Vocês podem ver que eu até botei o dedo, porque eu acabei forçando demais o pincel e pegando muita tinta. Então acabou manchando ali, mas tudo bem, ficou legal do mesmo jeito. E aí eu fui fazendo tudo numa diagonal só, do jeito que o Tassi falou. E depois eu mudei, né, de direção. E aí eu fui tentando ressaltar, né, os vincos que tinha para ficar mais parecido com couro. E aí, gente, você começa a ver os resultados. No início, você não acredita que vai ficar. Meu pai tava até me zoando, falando assim, eu não tô vendo nada de couro envelhecido aí, Raíssa. Não tá nada a ver. Aí, mas depois eu continuei, né, não desisti e ficou do jeito que eu queria. E aí eu tô endireitando, né, algumas partes, porque eu tinha errado, tinha passado com muita força o pincel e acabou manchando. E, gente, todo esse processo eu faço a mesma coisa do outro lado, tá? Eu só não mostrei aí pra não ficar tão longo. E por fim, gente, depois que a gente termina, né, de pintar, de fazer todo esse processo, a gente volta com aquela colinha, com a mesma colinha que a gente utilizou com água, né, no início. A gente passa por cima dessa tinta pra dar um verniz. E fica bem legal, fica bem bonito, fica meio brilhosinho, né? E isso ajuda a preservar o caderno, já que é de papel, é legal para preservar. Se vocês tiverem verniz, né, aí eu acho que vocês podem utilizar, mas eu utilizei cola branca mesmo, porque é o que foi ensinado no tutorial, né? E aí eu passei tanto na frente quanto atrás, porque eu queria que os dois lados, tanto de dentro, né, quanto de fora, ficassem com esse aspecto de envernizado. Então é isso, eu passei dos dois lados. Depois que secou, gente, eu já vim estilizando, né, a capa. E aí foi uma guerra para achar essas pedrinhas, porque eu queria algo que ficasse mais místico assim, né, já que era um grimório que eu tava fazendo, um sketchbook de grimório. Então eu fui e peguei essas pedras que eram de uma roupa. Gente, eu reaproveitei tudo. Eu peguei essas pedras que eram de uma roupa e esse cristalzinho do meio, rosinha, é da minha tia, que ela me deu. Ela faz resina, então eu aproveitei, né? Ela me deu até para outra finalidade, que era para fazer unhas. Eu acabei não fazendo e eu tô utilizando aqui no meu sketchbook. Eu gostei bastante, eu acho que ornou bastante esse rosa com roxo. Ficou bem bonitinho. E também eu utilizei, gente, essa luinha dourada, né? Ela é de unha. Então eu peguei daquelas caixinhas, né, de unha e utilizei aí. Eu gostei bastante, ficou bem bonitinho, ornou bastante. Eu tinha antes feito, eu vou falar a verdade, né? Eu tinha antes tentado fazer, na verdade, uns arabescos, né, dourados, só que a tinta era de alto relevo e tava muito grossa e acabou cagando tudo. E aí eu tive que passar tinta de novo por cima. E eu nem mostrei essa parte porque ia só demorar mais o vídeo e não ia acrescentar em nada. Então eu só tirei porque não ia ajudar em nada. E aí eu tô colando, gente, eu tô usando a cola da Tech Bond pra colar essas pedrinhas aí e ficarem certinhas. E aí eu fui colando, ficou bem bonitinho. Eu achei que o resultado ficou bem da hora. E é isso, gente.
Aí eu achei que não estava suficiente essas 3 pedras e botei mais. E aí eu tava tentando, eu tava achando muito vazio, e aí eu tava tentando arrumar algo pra botar, e eu acabei botando esses triângulozinhos dourados, que também é de unha, então ficou bem simples, não tinha tanta coisa assim pra botar, até porque eu não tava afim de sair pra comprar alguma coisa, e também eu fiz no domingo, não tinha mais nada aberto, então eu fiz realmente com o que eu tinha aqui. E aí, essa fitinha dourada eu achei na minha procura por uma tinta dourada aqui em casa. E eu acabei pensando que eu tinha que utilizar ela de alguma forma. E eu acabei utilizando na lombada do livro, porque eu achei que daria um detalhe legal, né? Igual aquelas enciclopédias que tem 2 fitinhas. Aí eu achei que deu todo um charme pro sketchbook e pra capa. Aí eu acabei não filmando direito porque eu não tava olhando a tela do celular. Eu peço perdão. E aí depois que eu colei as 2 fitinhas, eu ainda colei mais 2 pedrinhas. E ainda coloquei um tassel em cima, né? Pra ficar bonito. E depois eu só colei, né? Fora das câmeras, o meu encadernamento. E aí eu já vou mostrar o resultado. E aí ficou assim, gente. Ficou meio tortinho, né? A parte de dentro, mas tá tudo bem. Ficou do jeito que eu queria e ficou bem bonito. Aí vocês podem ver que eu botei mais 2 pedrinhas. E é isso. Espero que tenham gostado. Bye, bye!